Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 56 e 57 do curso de Química 1 e o assunto desta aula será polímeros 1. Nesta aula a gente vai falar dos polímeros de adição e na próxima aula, que será polímeros 2, a gente vai falar dos polímeros de condensação. Bom, na maioria das vezes os polímeros de adição são aqueles polímeros que são os artificiais. Existem polímeros naturais, que é feito pela própria natureza, e existem os polímeros artificiais, que é feito pelo homem. Mas o que é um polímero? Primeiro, a gente tem que entender que o polímero ele é feito de monômeros de alguma molécula. Então, quando a gente tem um monômero, e esse monômero se repete milhares de vezes por uma ligação, muitas vezes covalente, é a ligação covalente, você tem um monômero sendo repetido várias vezes, você tem um polimonômeros, portanto um polímero. Então tem monômeros que é feito somente de uma unidade e tem monômeros que ele é feito de 2 unidades. A gente vai dar exemplos aqui de polímeros de 2 unidades. Então você tem que ver, você tem que observar qual é a sequência que está sendo formada para formar esse polímero. Se é 2 monômeros, se é um monômero. Então você tem que observar a sequência dos monômeros e definir se é um monômero simples ou um monômero duplo. Bom, ao entender que você tem um monômero e você polimeriza esse monômero, você forma um polímero, a gente vai falar dos polímeros nesta aula, nos polímeros de adição. Portanto, vamos falar dos polímeros de adição. O que é os polímeros de adição, assim, se a gente for dar uma resumida? São polímeros que têm uma ligação dupla, portanto tem uma ligação simples, uma ligação sigma e pi, e a gente quebra essa ligação e forma 2 valências. O que é bom a gente estudar polímeros após a gente ter estudado as reações orgânicas? Que muitas coisas das reações orgânicas, elas podem ser utilizadas aqui nos polímeros. Então, quando a gente quebra uma dupla, fica 2 valências e a gente liga o mesmo monômero, várias vezes a gente forma um polímero. Então, o primeiro polímero que eu vou falar é o polietileno. Então, vou colocar aqui de azul. E o primeiro que iremos falar de polímeros de adição é o polietileno. O que é o polietileno? Bom, você tem que saber primeiro qual é o monômero. O monômero do polietileno é o eteno. Quem é o eteno? É com 2 carbonos, et, tem uma ligação dupla em, e o final o é porque só tem carbonos e hidrogênios, é um hidrocarboneto. Portanto, tem 4 hidrogênios. Essa molécula é o eteno, ok? Como é que você consegue polimerizar o eteno? Bom, você vai quebrar essa ligação pi, e o que você vai formar com a quebra da ligação pi? Bom, você vai ficar com a ligação sigma, com os hidrogênios, sendo que você vai ficar com uma valência, ó. Uma valência aqui e outra valência aqui. Bom, se você pegar um outro eteno e também quebrar aqui, ó, com um catalisador, são todas catalisadas, são todas reações que têm um catalisador e uma pressão e uma temperatura determinada, você vai ter um outro eteno, um outro eteno quebrado. Seria uma valência, teria um carbono aqui, outro carbono aqui, o hidrogênio, o hidrogênio, o hidrogênio e o hidrogênio. Então, aqui ó, vai se dar, ó, tem um elétron aqui e um elétron aqui, vai se formar uma ligação covalente. E aqui ó, vai ter uma outra valência. Então, se você pegar vários etenos, você vai ligando um eteno aqui com mais um eteno, com eteno, você vai polimerizando. Portanto, é uma molécula que tem 300 milhões, 400 milhões de eteno.
Então, qual é a subunidade? Como é que essa molécula ia ficar? Bom, quando ela se polariza, ou quando ela se polimera, quando ela sofre um processo de polimeração, ela vai ficar com esse caráter aqui, ó. Vai ficar, aqui seria um eteno, um outro eteno, uma outra molécula de eteno, sendo que polimerizado. Então, vai ficar os hidrogênios para cima e os hidrogênios. O que essa molécula tem de interessante? O que é o polietileno? Bom, o polietileno, aqui tem uma molécula, duas moléculas, seriam três moléculas. Aqui você vai poder ligar mais moléculas. Então, isso aqui seria N vezes. N vezes. Portanto, como que a gente classifica, como é que a gente vai ver em provas uma molécula polimerizada de eteno? Bom, na prova você vai ver que ela vai estar o C, carbono, carbono, aqui vai ter uma ligação e outra ligação, e os hidrogênios, e ele vai colocar isso entre parênteses e vai colocar aqui N, portanto é o eteno sendo polimerizado. Bom, o que o eteno tem de importante? O eteno, primeiro, é uma molécula apolar. Por quê? Porque só tem carbonos e hidrogênios, portanto ela faz interações intermoleculares de polo induzido e de polo induzido. É uma molécula apolar, porque não tem momento de polo. Aqui não tem momento de polo. Portanto, essa molécula é apolar. Segundo, essa molécula tem uma baixa reatividade. Baixa reatividade. Se você já assistiu a série Breaking Bad, o Sr. Walter, que é o Heisenberg, ele manda Jesse ir comprar ácido sulfúrico, ele compra o ácido fluorídrico, não, o ácido sulfúrico, que é um ácido forte, para colocar um corpo dentro e esse corpo ele conseguir sumir com o corpo que eles acabaram matando. Aí ele manda o Jesse ir na loja e comprar um barril de polietileno. Por quê? Porque ele tem uma baixa reatividade. Então, se ele colocasse o ácido ali dentro, o ácido não conseguiria reagir com o recipiente que era feito de polietileno. Sendo que Jesse fica, um plástico não vai correr, ele vai lá e bota na banheira. Aí o ácido corrói a banheira, corrói o piso, corrói tudo. E acaba destruindo praticamente a casa de Jesse. Bom, então, quando ele, por ter uma baixa reatividade, você pode botar ácido nele que ele não vai reagir, porque é uma molécula muito estável. O que é mais interessante? Ele é termoplástico. O que é isso? Nos polímeros tem uma diferença. Tem uma diferença que tem os termoplásticos e os termos rígidos. O que é termoplástico? Termoplástico é quando que você coloca a temperatura, você consegue moldar o polímero de qualquer maneira que você queira. O polietileno ele é muito usado para fazer materiais com qual forma você quiser. Onde você encontra muito polietileno? O polietileno você encontra nas garrafas, não garrafa PET, nas garrafas assim de você tomar água, Tupperware. Então você consegue moldar ele porque ele é termoplástico, ele não é termorrígido. Polímeros termorrígidos são aqueles que você esquentando você não consegue você não consegue deformar ele como você quer. Portanto, o que tem de importante no polietileno? Você tem que saber o monômero, que é o etano, e você tem que saber como é que fica a molécula polarizada. Ele vai quebrar a dupla, formar uma valência e vai poder se ligar com vários outros etenos, ok? Portanto, esse foi o primeiro exemplo de um polímero de adição. Vamos para o segundo. O segundo é muito importante na indústria. Por quê? Vamos falar dele. O segundo é o PVC. 2. PVC. Quem é o PVC? Bom, o PVC é esse cara aqui, ó.
C, dupla C. Aqui tem um hidrogênio, um cloro, o outro hidrogênio e o outro hidrogênio. Bom, então ele vai quebrar aqui, ó, a ligação sigma, a ligação pi, vai formar o carbono com o hidrogênio aqui em cima, um hidrogênio aqui em cima, outro hidrogênio e um cloro. E vai ter as duas valências. Então, se você quebrar um outro eteno, ele vai justamente estar aqui e vai fazer uma ligação covalente com o carbono. Então, aqui, ó, esse daqui é o monômero de polimerização. O que ele tem de interessante? Bom, por ele ter um halogênio, você sabe que quando ocorre uma oxidação, quando você oxida um material, muitas oxidações são aquelas de combustão. Quando você taca fogo em alguma coisa, você está fazendo um processo de oxidação. Por ele ter um halogênio, portanto um átomo mais eletronegativo do que o oxigênio, não se esqueça que uma oxidação é quando o oxigênio rouba os elétrons do átomo que ele está oxidando. Quando tem um halogênio e esse halogênio ele tem uma eletronegatividade, que é a tendência de ficar com um elétron maior que o oxigênio, o oxigênio não consegue oxidar essa molécula. Se ele não consegue oxidar essa molécula tem uma característica. Qual é a característica principal do PVC? A característica principal do PVC, além de ter uma baixa reatividade, igual o polietileno, porque forma carbono várias vezes, então ele tem uma baixa reatividade. E ele tem uma alta resistência térmica. Resistência térmica. No início do curso de Química Orgânica, eu falei que a maioria dos materiais orgânicos pega fogo muito rápido. E pega mesmo. Você pega o papel é constituído com carbono e hidrogênio. Ele pega fogo muito rápido, ele tem uma baixa resistência térmica. Já o PVC, ele tem vários carbonos e hidrogênio, mas por ter um halogênio, ele tem uma resistência térmica, ele não pega fogo tão fácil como os outros hidrocarbonetos, como os outros polímeros de carbonos e hidrogênio. Portanto, ele tem uma alta resistência térmica, ele não sofre, portanto é um resistente contra a oxidação. Onde é que você encontra o PVC? Bom, o PVC é aqueles tubos de energia que a gente coloca na casa. Aqueles tubos que a gente tem, aqueles tubos muitas vezes laranja, aquilo é constituído de PVC justamente porque se tiver alguma faísca na fiação, o tubo não vai permitir que pegue fogo, porque ele tem uma resistência contra a oxidação. Diferentemente, se você pegasse um polietileno e colocasse fio ali dentro, qualquer faísca, qualquer curto-circuito ia pegar fogo na casa inteira. Então é justamente o PVC que a gente usa para contra incêndios, a gente usa principalmente para colocar os fios dentro do PVC. Ele é termoplástico. O que tem de interessante? Você consegue moldar ele como você quiser, pode fazer tubos, pode fazer tubos bem fininhos, você consegue moldar ele alterando a temperatura. Bom, então, o que é importante a gente falar do PVC? Saber o nome disso aqui, ó. Isso aqui, ó, é o cloroeteno, seria o nome, cloroeteno. Portanto, cloroeteno. Mas a gente não encontra assim, a gente encontra ele chamado de cloreto, poderia ser o cloreto. Cloreto, ó. O primeiro nome seria o cloreto. Cloreto eteno. Mas a gente encontra na maioria das vezes nos vestibulares o nome cloreto de etila. Cloreto de vinila, formal. Cloreto de vinila.
E o polímero seria o policloreto de vinila. Então, esse seria o PVC, que a gente encontra muito na indústria, principalmente a indústria de engenharia civil. Então, vamos agora para o terceiro polímero de adição. O terceiro polímero de adição é um polímero muito usado pelos humanos. Por quê? Porque a gente vai falar do PTFE, mais conhecido como Teflon. PTFE, conhecido também como Teflon. Eu falei que quando a gente coloca um halogênio, o halogênio dá uma resistência térmica para o polímero. Você poderia falar, então vamos colocar nas 4 ligações de vez hidrogênio halogênio. O que vai acontecer? Bom, qual é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica? É o flúor. Portanto, o Teflon ele é constituído por uma molécula, uma dupla. Aqui ele vai ter 4 flúor. Então, se você tem uma molécula com 4 halogênios, e o halogênio mais eletronegativo da tabela periódica, o oxigênio não vai conseguir de maneira nenhuma oxidar essa molécula. Portanto, ela é uma grande, essa molécula tem uma grande resistência à oxidação do oxigênio, portanto, ela tem uma grande resistência a entrar em combustão. O que acontece? Quando você polimeriza essa molécula, ela vai quebrar a ligação π, portanto ela vai ficar com uma valência. Vai ficar o carbono, uma ligação sigma, o carbono, o flúor, e aqui vai ficar com uma valência, portanto ela vai poder fazer uma ligação covalente com uma outra molécula qual seria o nome dessa molécula? O nome dessa molécula seria o tetrafluoreteno. Ok? Tetrafluoreteno seria o nome dessa molécula. Portanto, quando você polimeriza essa molécula, liga ela várias vezes, milhões de vezes, você tem justamente você tem justamente o Teflon. Então isso aqui é o Teflon, que é o politetrafluoreteno. Olha lá o nome, porque é PTFE. Politetrafluoreteno, também conhecido como Teflon. Bom, vamos para as características. Por ter 4 halogênios, tem uma alta resistência térmica. Onde que a gente encontra isso aqui? Na panela de fazer comida, você encontra o Teflon. Onde mais? A NASA que desenvolveu o polímero de tetrafluoreteno. E onde que ela usou? Ela usou para recobrir os foguetes que vão justamente para o espaço. Por quê? Porque chega um momento que nossa atmosfera conjunto com a velocidade, esquenta muito o foguete. Então, precisava de uma molécula, ou melhor, um objeto, assim dizemos, um objeto que recobrisse o foguete para ele não pegar fogo. E a NASA usa justamente o Teflon, portanto está presente nos foguetes. Bom, também é usado em algumas estruturas que a pessoa tem medo de pegue fogo quando tem muita gente. Então foi usado o Teflon justamente na cobertura do Maracanã. Na cobertura do Maracanã é usado o Teflon justamente para que aquela cobertura não pegue fogo quando aquele estádio esteja com 70 mil pessoas. Então foi usado justamente no Maracanã. O que é importante falar dele? Ele tem 4 flúor, portanto o maior
elemento, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Portanto, o oxigênio não consegue oxidar essa molécula. Portanto, ela tem uma resistência térmica ela tem uma grande resistência de oxidação. Portanto, tem uma grande resistência contra a oxidação. Porque justamente o oxigênio não consegue roubar o elétron do flúor, porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Bom, vamos agora para o quarto polímero de adição. Eu falei do etileno, depois eu falei do etileno, depois eu falei do PVC, do policloreto de etila, ok? Policloreto de etilo, PVC. Agora eu falei do Teflon, também conhecido como politetrafluoreteno. Bom, vamos agora para o quarto polímero de adição. Perceba que esses polímeros, eles são os de adição, como eu estava falando no início da aula, eles são artificiais. Enquanto que os polímeros de compensação, que será da próxima aula, são os polímeros que tem a maioria que é natural, que a própria natureza fez polímeros. Vamos agora para o estireno. Quem é o estireno? 4. Estireno. Bom, o estireno é esse cara aqui, ó. É o carbono, dupla carbono, sendo que de vez de ter o hidrogênio nesse carbono, ele vai ter, ó, um anel aromático. Aqui vai estar o hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Portanto, esse cara aqui, ó o nome dele. O nome dele é o estireno. Então, quando você quebra a ligação sigma, você forma uma valência, né? Você forma uma ligação covalente com outro estireno e você tem aqui a ligação simples com o anel aromático, o hidrogênio, aqui seria uma valência, aqui teria outra valência. Portanto, quando você polimeriza esse estireno, o nome dele é estireno. Quando ocorre a polimerização, você percebe que por ele ter esse anel aromático, ele vai ter um volume maior do que o etileno. Ele tem um volume maior, portanto, por não ter um volume maior, ele tem um maior volume. Quando ele sofre um processo, quando você polimeriza ele e ele sofre um processo de arização, o que é arização? Colocar ar. Quando você coloca ar nele, ele forma justamente o isopor. Portanto, o poliestireno, ele é o constituinte do isopor. Após passar por um processo de arenização. É quando você coloca ar na molécula. Quando você coloca ar nessa molécula, é como se fosse você colocasse, por exemplo, um fermento no pão. Quando você coloca o fermento do pão, os fungos, eles pegam a glicose, quebra em uma fermentação alcoólica, forma o gás carbônico, o CO2, e forma o álcool. Então, quando você forma um gás, você incha a massa. É a mesma coisa aqui. Quando você coloca ar no polímero de estireno, você acaba inchando você acaba inchando a molécula justamente com ar. Então você forma o isopor que a gente conhece é feito do polímero de estireno. O que é mais importante? Você também pode criar recipientes de isopor. Sabe aqueles recipientes que você encontra em hambúrguer, quando vem no hambúrguer? Ele também é termoplástico. Então você pode formar várias formas diferentes com aquele isopor. Então você pode formar aquelas caixinhas que você coloca o hambúrguer dentro.
e ele tem uma baixa, ó, ele tem o poliestireno, ele tem uma baixa condutibilidade térmica. Então, ele tem a baixa condutibilidade térmica, portanto, se você colocar ali um objeto dentro, ele não vai ter uma condução daquela temperatura. Se estiver muito quente, ele não vai conduzir aquela temperatura para o meio externo. Então ele tem uma baixa condutibilidade térmica e por isso que a gente usa o isopor justamente para colocar comida, colocar para aquela venda. Aquelas que tem até um encaixezinho assim, é feito de poliestireno. Bom, vamos por quinto e último polímero de adição. E a gente vai falar de um polímero muito usado por nós humanos, principalmente pela indústria, que é, então relembrem, a gente falou do etileno, depois falou do PVC, que tem um halogênio, que é o cloreto de vinila, aí depois falamos do Teflon, agora falamos do estireno e vamos falar por último do polímeros por adição 1,4. O quinto é o polímero de adição 1,4, também conhecido como a borracha, o látex, que é retirado da seringueira, das árvores lá na Amazônia. Bom, por que ele é o polímero de adição 1,4? Vamos entender a molécula primeiro. A molécula do polímero de adição 1,4 é assim, tem uma dupla aqui, uma simples, uma dupla e uma simples. Tem o CH3 aqui, o metil, portanto aqui tem 2, tem o hidrogênio, 1, 2, 3, 4, aqui tem outro hidrogênio, outro hidrogênio, 1, 2, 3, 4 tá certo, aqui tem um hidrogênio e aqui tem um hidrogênio, ok? O que ocorre nesta molécula? Essa molécula tem um processo de ressonância. O que é isso? É quando essa ligação aqui, essa ligação que está compartilhando, portanto uma ligação covalente, ela sofre um processo de ressonância e vem para cá. Então quando essa aqui vem para cá, esse carbono aqui ficou com muito elétron. Então essa dupla aqui, ela vem para cá. Então aqui fica negativo. Por quê? Porque está com mais elétrons, está com 2 elétrons. E aqui perdeu um elétron, portanto aqui está positivo. Mas não é eletroestaticamente, é só o orbital. Então aqui está com um orbital vazio e aqui está com um orbital com 2 elétrons, com 1 elétron. Então se você vir com uma outra molécula desta aqui, com uma outra molécula de quem seria esse? 1, 2, 3, 4, portanto 4 carbonos e tem 2 duplas. O nome desse cara aqui é o isopreno. Ou, se você quiser dar o nome, seria o 1, 2, 3, 4, portanto 1, 3, butadieno, dieno. Por quê? Porque tem 2 duplas. Então seria um 3 butadieno. Estou numerando onde estão as 2 duplas, no carbono 1 e no carbono 3. E butadieno. Se você pegar um outro butadieno, coloca um outro butadieno aqui. Quem seria o outro butadieno? Aqui está com o orbital, com 2 elétrons, que veio esses 2 para cá. Portanto, tem 2 elétrons. Vou colocar assim, no orbital dele vai ter 2 elétrons. E se você vir com outro butadieno, um 3, se você colocar aqui do lado, portanto aqui vai ficar uma ligação simples. Aqui vai ficar uma ligação dupla, aqui vai ficar uma ligação simples e aqui vai ficar uma ligação que tem 2 elétrons. Portanto, vai ficar uma ligação com 2 elétrons. Aqui está o hidrogênio, o grupo metil, o hidrogênio, o hidrogênio, o hidrogênio, o hidrogênio, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui está com o orbital
vazio, tá com orbital vazio. Portanto, esse elétron aqui, ó, ele vai colocar aqui, ó, e vai se ligar aqui com ele. E esse aqui tá com os dois elétrons, né, tá negativo. Então vai vir um positivo, não é eletroestaticamente, é uma ligação covalente. Aqui tá com mais elétrons, ele acaba dando como se fosse uma dativa para esse que tá sem elétron. Então, quem seria o polímero dele? Quem seria o polímero o polímero da borracha ou o polímero do isopropeno? O polímero dele seria justamente assim, ó. Teria 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui tá a dupla. Aqui tá com o orbital vazio, portanto vai fazer uma ligação covalente. Aqui vai fazer outra ligação covalente. E esse seria o polímero da borracha. Aqui seria N. Aqui, ó, 1, 2, 3, aqui estaria o CH3. 1, 2, 3, tá? Aqui estaria o hidrogênio com o hidrogênio. Aqui 1, 2, 3, o hidrogênio. 1, 2, 3, 4. E aqui está com os dois elétrons, portanto está fazendo uma ligação covalente com esse. Então esse daqui seria justamente o polímero da borracha. O que tem de importante? Ele tem uma adição 1, 4, por quê? Porque aqui vai ser no carbono 1 e no carbono 4. Então a adição dele vai ser no 1, 4. Então toda vez que você vê uma molécula que tem uma dupla e não foi quebrada essa dupla, perceba que o polímero dele, o monômero dele é isso tudo. Não foi quebrada a dupla, você já pode ter uma desconfiança. Por quê? Porque você vai saber que houve justamente a ressonância dos elétrons que veio para o meio, e esse aqui ficou sem elétron, portanto ficou com orbital vazio, e esse aqui ficou com orbital cheio, com mais um elétron. Portanto, ele vai fazer uma ligação covalente com o orbital vazio e com o orbital cheio. Então isso vai ser a polimerização de adição 1, 4, pelo carbono 1 e o carbono 4. Bom, ao mencionar tudo isso, aqui ó, ele é o 1, 2, 3, 1, 2, 3 butadieno. Bom, ao falar tudo isso, não sei se você já viu, mas todos esses elementos de adição, a maioria que a gente vê artificialmente, eles têm um númerozinho. Vou apagar eles aqui tudo. Ele tem um númerozinho, ó. Se você já viu na reciclagem, a maioria tem o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, não é um triângulo, é um negócio de reciclagem. 4, tem o 5, tem o 6 e tem o 7 que são outros. Quem é esses caras? O 1 é o PET, é o que a gente encontra que é a garrafa PET. A garrafa PET não é feita por adição, é feita por condensação, que a gente vai ver na próxima aula. O 2 é justamente o polietileno de alta densidade. Por que de alta densidade? Porque as ligações deles fica ali bem linear, então ele acaba de ficar mais pesado, ele também é mais elaborado, você gasta mais dinheiro para fazer esse polietileno de alta densidade. Aqui está o PVC, que a gente viu, o cloreto de velina. O 4 é o polietileno de baixa densidade. Esse aqui que a gente vê garrafa, essas coisas assim mais baratas, é justamente o polietileno de baixa densidade, é menos elaborado. O quinto você tem que é o PP. Quem é o PP? Esse aqui, ó, a gente vai ver na próxima aula, é o polipropilo. Polipropileno. O 6 é o PS. Quem é o PS? O PS é o que a gente vai ver na próxima aula, é o poliestireno. Não, esse aqui a gente já viu, né? O poliestireno, que é o que a gente viu que a gente usa justamente. O poliestireno é o que a gente usa no isopor. O poliestireno é o isopor. E tem os outros que é 7.
Então essa é a classificação, quando você vê os números você já vai saber o que é a partir de agora. Bom, então a aula de hoje termina por aqui. Eu falei dos polímeros de adição, então não se esqueça que tem, o primeiro que eu falei foi o etileno, ou melhor dizendo, o polietileno. Depois eu falei do PVC, cloreto de etila, ou não, de vinil, policloreto de vinila, tem uma alta resistência térmica. O terceiro é justamente o Teflon, também conhecido como fluoretileno, PTFE. O quarto que a gente viu foi o poliestireno, que tem um anel aromático, portanto o isopor. E o quinto que a gente viu foi o látex, ou borracha. Adição 1, 4, aí você já entende o porquê tem ressonância dos elétrons, ok? Então a aula de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham entendido o que é os polímeros e até a próxima aula de polímeros de condensação. Tchau, tchau!